Fala, fundidores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernando Oliveira. Nossa conversa técnica de hoje vai falar sobre as novas tributações americanas e o impacto no setor de metais e fundidos, né? E para debater esse tema que está aí no auge das discussões, né? Nós trouxemos aqui no programa de hoje, essa quarta-feira, para quem está assistindo ao vivo, essa quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, agora são 20 horas, horário de Brasília. E para discutir esse tema, nós trouxemos aqui ele, que é diretor comercial do Grupo Casca, empresa com 17 anos de mercado, forte atuação aí, principalmente no mercado no estado do Paraná, Santa Catarina, em São Paulo, atendendo pequenas e médias empresas aí, multinacionais. Nós estamos falando dele, Kleber Pontes, que é formado em comércio exterior, especialista em gestão estratégica de empresas de comércio exterior, e com uma vivência de 17 anos na área internacional e é autor dos livros 7 Passos para o Sucesso da Importação e também Exportação Descomplicada, ambos pela editora Lavrador. Então, nós estamos aí dando as boas-vindas. Boa noite, Kleber, tudo bem? E contigo hoje, com a nossa audiência. Opa, o microfone está aberto agora. Seja boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Doutor Função e que o nosso programa de hoje seja aí muito, muito produtivo. Primeiramente, né, deixe se apresente, a gente fez uma breve introdução aí, mas, por favor, se apresente para o público aí que não te conhece ainda. Maravilha, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Então, como dito, meu nome é Kleber Fontes. Eu sou natural de Campinas, São Paulo, mas tive a grata oportunidade de residir alguns anos fora do Brasil e também residi durante 15 anos na cidade de Curitiba, onde atualmente sou diretor comercial do Grupo Casco, onde nós atendemos pequenas e médias empresas brasileiras e multinacionais, tanto na importação quanto na exportação. Então, nós lidamos com a vida real, de fato, com a parte operacional, comercial, auxiliando essas empresas, vivenciando as indústrias, principalmente do interior do Paraná e Santa Catarina. E recentemente, né, faz quase 5 anos, nós abrimos uma filial em São Paulo, da onde eu estou nesse momento falando com toda a nossa audiência. Que maravilha. E você que está chegando agora aí, ó, vai mandando as perguntas aí, vai mandando aí seus comentários através aí dos comentários do canal, que a gente, no final, aí vai fazer a leitura e, dentro do possível, né, Kleber? A gente vai respondendo aí todo mundo. Então, Kleber, nós fomos surpreendidos, né, por mais um momento tenso aí, né, além dos momentos tensos de focos de guerra. Teve uma reportagem que, inclusive, o mundo hoje tem mais focos de guerra que em muitas épocas do passado histórico nosso aí, né? São vários pontos, vários focos de tensões, né? E aí, para completar e fechar esse conjunto inteiro, a gente teve aí o anúncio aí de um aumento nas tarifas, né, de produtos para exportação para os Estados Unidos, né? Queria que você desse primeiro uma introdução aí do que foi que aconteceu, afinal de contas, para quem está desligado das mídias ou não teve tempo de se inteirar totalmente sobre o assunto. Ah, sim, com certeza. Então, na verdade, eu gostaria de fazer um preâmbulo geral, até fazendo um paralelo do que o Brasil já passou no passado com algo parecido do que nós estamos vivenciando neste momento. Então, para vocês terem uma ideia, em 1994, quando entrou a moeda real, o plano real em voga, no caso foi igualado $1 para R$1. Nessa época, as indústrias do Brasil, exportadoras principalmente, quebraram, principalmente na área de madeira, nas cidades de Araponga, Caçador e demais cidades moveleiras também. Então, é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo no momento. Logicamente que as indústrias exportadoras nesse momento não quebraram, mas essa mudança abrupta, onde todos foram pegos de surpresa, ela é muito parecida. Considerando, né, que o Brasil teve, em 1985, depois do final do regime militar,
naquele período o Brasil tinha um PIB per capita maior do que a China e também uma economia pujante. E, a partir de 94, com a medida do Plano Real, começou a acontecer uma desindustrialização no Brasil, onde começou a entrar muita mercadoria, principalmente da China. A indústria perdeu competitividade, mas focou muito abrindo mercados externos. Então, dito isso, é importante a gente trazer para a nossa audiência que quando você é uma indústria exportadora, você reduz a sua ociosidade, você exporta o excedente e, consequentemente, você se torna competitivo, não somente globalmente, mas também localmente. Dito isso, quando aconteceu a eleição do Donald Trump, desde o momento que ele estava, no caso, em período de eleição, ele já sinalizava esse tipo de taxação para os países fornecedores dos Estados Unidos. Logicamente que com toda a dependência da economia americana dos demais países fornecedores, ninguém tinha a expectativa que isso viesse de fato acontecer. Infelizmente, aconteceu que com a entrada do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, ele acabou, né, de uma maneira, vamos dizer, do dia para a noite, fazendo uma taxação sobre o México e também sobre o Canadá, que são países que fazem parte de um bloco comercial, que nós chamamos hoje de USMCA, que é o antigo NAFTA, onde depois houve uma negociação e que houve a redução e agora essa semana foi retomada. Da mesma maneira, ele acabou agindo com a China, Fernando, e, infelizmente, com o Brasil, ele acabou colocando uma sobretaxa, vamos dizer assim, uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, que é a maior taxa comparada com os demais países. Logicamente que isso não está já vigorando, mas a partir de 1º de agosto, caso não tenha nenhuma negociação até lá, a tendência é que, de fato, isso entre em vigor. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Se essa taxação já estava em vigor, né? E a segunda parte é o seguinte: eu sei que os Estados Unidos têm uma forma bem peculiar e bem diferente da gente de tratar decisões do executivo de maneira geral. Então, o executivo tem poder até a página 2, né? Depois tudo isso passa por revisões e mais revisões dentro do Congresso, da Câmara e tal. Então, assim, eu sei que alguns projetos, por exemplo, no primeiro mandato do Trump lá, ele falou, né, em algumas questões sobre aumento de verba para a parte de armamento e tal, e chegou no Congresso, o Congresso não parou e tal. Então, existe muito essa questão. Você enxerga que ainda há espaço para até agosto existir algum movimento ali dentro do Congresso, dentro do restante da máquina americana que possa reverter isso? Ou isso já é algo consolidado que, se nada for feito, já vai realmente entrar em vigor no 1º de agosto? Então, o que é muito evidente, Fernando, é que, de fato, essa decisão do Donald Trump contra o Brasil, vamos dizer assim, porque é importante a gente também não levar para o lado pessoal, né? Porque não é somente contra o Brasil que isso está acontecendo, mas como para diversos países. Logicamente, né, que esse curto espaço de tempo que nós temos é muito complicado de você conseguir negociar isso por meio de bloco. Por isso que isso tem que ser uma negociação praticamente aí bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e que seja de uma maneira rápida para que a gente de fato evite essa taxação. Mas a gente entende que, analisando aí todos os fatores e principalmente os especialistas, os cientistas políticos americanos, que de fato foi uma decisão política, considerando que os Estados Unidos, a quantia que eles exportam para o Brasil, eles têm a balança comercial superavitária, ou seja, eles não têm um déficit na balança comercial para agir dessa forma. Da mesma maneira, essa balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil ilustra que eles também têm uma dependência considerável dos nossos produtos. Então, logicamente que o Donald Trump comenta
de que as empresas brasileiras poderiam se instalar nos Estados Unidos, etc. e tal, e que ele quer essa reindustrialização, mas a gente sabe muito bem que se caso alguma indústria brasileira se instale nos Estados Unidos, perderia muitas vezes competitividade, da mesma maneira que isso também não é um movimento tão fácil de acontecer. Então, eu entendo que existe prazo para negociação, existe também a maneira de, eventualmente, o Donald Trump ser informado e pensar de uma maneira mais racional do que, de fato, com o próprio estômago. Não, então, esse é um ponto, né, que a gente realmente espera. A gente tem aí como você falou, né, não tem nenhum motivo a mais, e além de tudo, né, tem aquele fator, né, Kleber? A gente normalmente importa industrializados, né, e exporta alimentos, né, gêneros de primeira necessidade. Então, acho que nessa questão, acho que o povo americano acaba sendo bem penalizado. Eu vi até algumas reportagens dos Estados Unidos falando um pouco sobre isso, como isso vai afetar na vida, no dia a dia, né, do americano, né, do cidadão americano. Exato, até essa semana eu estava vendo ali, logicamente, que a questão do pescados foi o que já travou de uma maneira bem rápida. Muitos contêineres estão parados, principalmente no norte e nordeste brasileiro, que fornecem pescados para os Estados Unidos, assim como também a região sul, a região daqui de Santa Catarina, Itajaí. E também eu vi notícias sobre mangas, a parte de frutas também, ali principalmente da região de Petrolina, do Pernambuco, que também os pedidos foram cancelados até que se tenha um desdobramento e tenha uma melhor previsibilidade no futuro. Então, assim, a gente entende que essa taxação do dia para a noite colocada pelo Donald Trump gerará uma inflação considerável no mercado americano, e também isso é uma outra esperança que fará com que ele possa rever essa situação para que a gente possa ter um cenário um pouco mais claro no futuro e, consequentemente, esses pedidos voltem a acontecer. Então, a gente entende, Fernando, que analisando até o que a própria Argentina tem feito, assim como também a própria Índia, que é importante depois a gente comentar, que eles estão avançando com redução das tarifas colocadas contra eles. Então, a gente entende que a partir do momento que o Brasil entrar numa negociação de fato, essa taxação tende a, de fato, ser reduzida para que a gente possa aí voltar a fazer negócios como sempre foi realizado, considerando que o Brasil faz negócio com os Estados Unidos há mais de 2 séculos, então é um parceiro, de fato, extremamente importante, não somente nós para eles, assim como também eles para a gente. Muito bem. Eu queria só avisar o pessoal que está chegando agora aí no Instagram, no nosso... Hoje a live é só no YouTube, tá ok? A nossa conversa técnica é só no YouTube. E a gente já está com uma enquete aberta aí para você que quer participar com a gente aí, tá bom? A enquete está aberta. Sua empresa exporta ou já considerou exportar peças fundidas para os Estados Unidos? A gente quer saber de você se você também exporta regularmente, já tentou e parou, se está se preparando para exportar ou nunca considerou. Então, responde a enquete aí. Queria aproveitar também esse momento para falar um pouquinho aí do Alumínio Day. Reserve a data dia 27 de agosto, essa quarta-feira, para você participar desse evento, que será muito interessante, lá na sede da Inductoterm em Indaiatuba. Também quero convidar você a se inscrever no Fintech, que vai acontecer aí de 8 de outubro, lá em Joinville. O Kleber, nós estamos aqui hoje com o Kleber Fontes, falando um pouquinho sobre essa nova tributação, né, e os impactos para o setor de metal. Kleber, o que você preparou para a gente aí, né, para falar um pouquinho sobre essa questão do mercado que nos interessa muito, que é o mercado fundidor, o mercado de metais fundidos, né? Certo. Muito boa a sua pergunta. Até eu fiz um levantamento aqui de algumas informações, até para a gente saber o panorama que o Brasil se encontra, né? Porque a partir do momento que a gente consegue observar que o Brasil, de fato, é protagonista nessa área, por exemplo, de fundição, significa que nós temos muito mais chance de negociação, pelo menos de maneira setorial ou do que, de fato, global. Mas eu puxei aqui as estatísticas somente dos 6 primeiros meses
do Brasil, e nesse segmento foi exportado mais de 3,3 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então, produtos semi-manufaturados de ferro ou aço, ferro fundido bruto, produtos semi-manufaturados de outras ligas de aços, minérios de ferro e seus concentrados, assim como outros. Então, analisando os países da própria América Latina e o Brasil, a gente vê que, de fato, o Brasil é quem predomina esse segmento. E um ponto muito importante é que, quando a gente analisa de uma maneira geral, o México é o principal hoje, quando a gente fala em América Latina e Estados Unidos, o México é o principal fornecedor dos Estados Unidos, exportando para lá 450 bilhões de dólares. Enquanto o Brasil se encontra em segunda posição, exportando 90 bilhões de dólares por ano de todos os produtos. Mas, como eu comentei, somente na área do segmento de vocês, nesses 6 primeiros meses, mais de 3 bilhões de dólares já foram exportados. E quando a gente analisa os demais países da América Latina, Fernando, eles não têm vocação e vanguarda de exportação desse segmento do qual vocês atuam. Então, significa que, de fato, o Brasil é muito importante nesse segmento. Nós temos aí diversas empresas brasileiras, até podemos citar, você comentou ali sobre um evento que vai ter em Joinville. Nós temos a Tupi, que fica ali em Joinville, na região também ali de São Francisco do Sul, que atende muito o mercado automobilístico americano por meio dos blocos de motores e tudo mais. Eles exportam hoje mais de 300 containers por mês somente para os Estados Unidos, fora os demais países que eles atendem. Então, você vê que de fato, existe sim uma dependência do mercado americano para os produtos brasileiros, principalmente do segmento do qual vocês atuam. O acionista da Tupi não deve estar muito contente com esses números, não, né, Kleber? Considerando que um dos acionistas é o próprio BNDES, né, que é majoritário. Através do PSD Par, né? BNDES Par. Muito bem, muito legal. E você quer compartilhar alguma coisa? Não falamos, mas se você tiver alguma coisa que você sinta para compartilhar, a tela pode ser compartilhada aí através do share aí da sua tela, ok? Tá certo, obrigado. Mas, voltando... Sim, por favor, continue. No caso, eu gostaria de trazer esse paralelo que está acontecendo, até como eu comentei aqui no preâmbulo aqui da nossa live, sobre o que aconteceu em 1994 com o Plano Real, assim como também em 2008, quando nós tivemos a crise do subprime, nós tivemos aí a inadimplência de muitas empresas americanas com os industriais brasileiros, porque os americanos, eles têm uma cultura de negócios onde eles celebram contratos de longo prazo, eles compram volumes consideráveis, mas toda essa negociação geralmente não é realizada por meio de mecanismos financeiros, como a gente costuma dizer, como uma carta de crédito ou qualquer outro instrumento financeiro. Então, essas negociações são geralmente realizadas por meio direto entre exportador e importador. Então, quando eu trago isso para vocês, significa que muitas indústrias, principalmente do interior do Brasil, quando eu digo interior do Brasil, é interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, onde nós temos uma indústria muito mais forte, eles exportam demasiadamente para os Estados Unidos, então existem indústrias da qual eu mesmo atendo diretamente, assim como também tenho conhecimento por meio de atendimentos anteriores e consultorias que exportam 100% para os Estados Unidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a região de Caçador, em Santa Catarina, que é a 5ª maior cidade exportadora, várias indústrias daquela região, principalmente da área moveleira, vamos dizer assim como da área de madeira, atende 100% o mercado americano. Então, dito isso, usando esse exemplo, que é um exemplo pequeno, mas a gente consegue expandir a nível nacional, até a própria Câmara de Comércio ANCHAM e Brasil, que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e Brasil, trouxe números essa semana dizendo que 3,2 milhões de empregos no Brasil atuam diretamente com a exportação de maneira direta ou indireta
na exportação para os Estados Unidos. Então, a gente vê que, de fato, a exportação para os Estados Unidos traz uma receita considerável para o Brasil e o impacto, caso eles deixem de comprar, é considerável. Logicamente que a gente não pode pensar que do dia para a noite eles deixaram de comprar, apesar das empresas americanas terem segurado os pedidos futuros, porque sabe que qualquer embarque a partir de agora chegará lá na fronteira deles a partir de 1º de agosto, mas a gente entende que a partir do momento que houver uma negociação, vamos se dizer, por exemplo, que o Brasil consiga, Fernando, reduzir essa taxa em 25%. Significa que os Estados Unidos poderá continuar comprando do Brasil, desde que, logicamente, a gente seja competitivo o suficiente, mas também as indústrias brasileiras, de diversos segmentos, assim como do segmento de vocês, terá que rever muitos custos operacionais, rever o seu modelo de negócio para continuar competitivo, para continuar mantendo a sua margem de lucro de uma maneira saudável, para continuar atendendo o mercado americano. Então, dito isso, eu digo que quando a gente passa por uma situação como essa, muitos negócios, de fato, são revistos. Eu cito como exemplo, quando quando começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, até eu me recordo que, na ocasião, a revista Veja entrou em contato comigo por meio de uma jornalista pedindo para fazer uma entrevista, e eu comentei com ela que, quando começou aquela guerra, que as operações de exportação e importação do Brasil para a Rússia e a Ucrânia seriam redesenhadas, e de fato a gente consegue entender que de fato isso aconteceu, mesmo porque a própria OTAN essa semana veio dizer que o Brasil vem subsidiando a Rússia por meio das compras que a gente faz do combustível deles. Então significa que o Brasil continuou fazendo negócio com a Ucrânia e com a Rússia, mesmo com guerra, assim como continuou fazendo negócios com o Irã, mesmo com todas as sanções que nós temos com o Irã configura como um dos principais compradores do Brasil, principalmente da área de commodities. Então, significa que os negócios eles acabam se redesenhando de fato. Usando como exemplo a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, como a Rússia passou por diversas sanções financeiras e econômicas, muitos negócios hoje são triangulados financeiramente pelos países de Dubai, Panamá, Singapura e Hong Kong, onde estão localizadas as maiores trades no mundo. Da mesma maneira que, a partir do momento que, se os Estados Unidos ele permanecer, se ele bater o pé e segurar essa taxação, com certeza as indústrias brasileiras terão que rever o seu modelo de negócios e talvez, quem sabe, utilizar de um mecanismo de intermediação com o próprio México. E é importante a gente trazer um parênteses, uma explicação bem mais profunda sobre essa questão de intermediação, porque quando a gente fala em intermediação, não é simplesmente você triangular o produto do Brasil passando pelo México para entrar nos Estados Unidos, porque isso não caracteriza como um produto mexicano, ele permanece com a origem brasileira e, consequentemente, a taxação para entrar nos Estados Unidos seria a mesma. Porém, a gente estudando a cadeia global de valor, onde nós entendemos que muitos países têm tecnologia, têm vocação para determinados segmentos, a gente pode muito bem exportar alguns produtos, seja matéria-prima ou material secundário, para o México. A partir do que chegar no México, a gente fazer um acabamento, a finalização dessa industrialização para que tenha-se o certificado de origem mexicano, para depois ele ingressar nos Estados Unidos, seja aí pela própria fronteira rodoviária ou até mesmo pelo modal marítimo, considerando que essa infraestrutura americana, seja no rodoviário ou no marítimo, é muito bem desenvolvida. Então, os negócios podem sim ser redesenhados logisticamente, operacionalmente, industrialmente, mas da mesma forma a gente entende que também todo esse redesenho não acontece do dia para a noite. É necessário investimentos, estudos consideráveis para que de fato venha a acontecer. Então, isso é bem importante, Fernando, quando a gente fala sobre isso, porque a gente entende que as empresas brasileiras elas atuam muitas vezes por meio da reação e não por meio da ação, né? Então, é muito importante que a gente possa, nesse momento,
as indústrias brasileiras, e assim como nós, como prestadores de serviços, ou quem atende essas empresas de maneira indireta, seja por meio de fornecimento, rever os seus modelos de negócios para que os negócios permaneçam acontecendo e a gente sinta menos o impacto dessa crise econômica aí que vem se instalando nesses dias aí. Não, realmente a gente vai ter que rever. Pessoal, aproveitar esse nosso pequeno pausa aqui para falar um pouquinho sobre o resultado da enquete. Então, olha só, Kleber, assustador, pelo menos para quem respondeu, né? Lembrando que quem responde as perguntas aqui, a gente vai considerando como sendo o espelho da realidade. Porém, quanto mais gente responder as enquetes, melhor. Mas, assim, dos que responderam a enquete, 75% nunca consideraram exportar e 25% estão se preparando para exportar. Então, assim, no time de quem está assistindo a live nesse momento, ninguém exportando aí. O que, às vezes, a pessoa fala, eu não estou exportando, graças a Deus, porque eu não estou me preocupando, mas, pelo contrário, você tem um caminho longo, né, para a exportação, mostra sinal de maturidade, sinal de crescimento, crescimento do seu negócio, né, e também uma etapa nova, tanto na qualidade quanto nos mecanismos de estruturação da sua companhia. Então, acho que faz parte de um direcionamento aí, né, Cleber? Exatamente, é até uma reflexão que a gente pode fazer sobre essa questão da exportação, porque a partir do momento que você exporta, você descentraliza a sua dependência somente do mercado interno. Então, eu costumo utilizar até como exemplo, Fernando, o próprio Paraguai, que é um país que está limítrofe ao Brasil, e que se a gente analisar os últimos 10 anos, eles sempre tiveram crescimentos consideráveis da economia deles. E é um mercado que também tem uma absorção, uma adesão muito fácil dos produtos brasileiros. Então, quando você exporta, você, no caso, começa a cumprir com exigências de outros países e até mesmo você melhora a sua venda no mercado interno do ponto de vista de qualidade, você reforça a sua marca e você também começa depois, logicamente, expandir os seus negócios até para outros países. Mas, dito isso, é importante a gente considerar e fazer uma reflexão, até mesmo quando aconteceu a pandemia do Covid-19, onde essa dependência que nós estamos vendo hoje da indústria brasileira com os Estados Unidos, nós tivemos essa visão dessa dependência do lado ao contrário na importação. Então, como a própria China ela se tornou de fato a indústria do mundo, e durante a pandemia, por meio de lockdowns, etc. e tal, nós tivemos muitas empresas que perceberam essa dependência da China e começaram a desenvolver fornecedores em outros países, também asiáticos, para não depender 100% da China. Então, da mesma forma que hoje os Estados Unidos, quando aconteceu a taxação dos Estados Unidos sobre a China, que o Donald Trump começou a escalar em níveis percentuais 100%, 125%, toda uma loucura contra os produtos chineses, foi aí que também os compradores americanos começaram a buscar negócios em outros países. Até eu cheguei aqui a fechar um negócio verbalmente com uma empresa de Santa Catarina que pretende, né, por enquanto agora, nessas 2 últimas semanas, esse projeto está em stand-by, mas exportar para os Estados Unidos, sendo que os compradores americanos vieram até ele, porque, no caso, eles compram hoje 100% da China e querem descentralizar esse fornecimento. Uma outra curiosidade também, Fernando, que eu gostaria de trazer para a nossa audiência, nós temos parceria com empresas brasileiras de consultorias na área de comércio exterior em Orlando e em outras cidades dos Estados Unidos, e eles têm recebido muitos contatos de americanos querendo conhecer um pouco mais da indústria brasileira para poder comprar do Brasil. Então, isso é bem importante porque, assim, o que essas consultorias trouxe para mim de informação é que essa cultura americana, o americano ele tem muita a cultura de você ir até ele vender para ele. Então, se a gente até analisar essas indústrias de diversos segmentos do Brasil que atendem o mercado americano,
muitas delas têm escritório nos Estados Unidos, mesmo que seja um escritório, por exemplo, pequeno, simplesmente para atendimento, porque o americano ele quer ter um ponto focal, ele quer ter um local para atender ele rapidamente, caso seja necessário. Então, falando sobre essas empresas de consultoria de Orlando, o que eles trouxeram para mim de informação é que os americanos estão entrando em contato com eles para entender um pouco mais da indústria brasileira e dizendo para eles que eles querem aprender, entender como comprar do Brasil. Então, isso é bem interessante a gente entender que, tipo assim, os americanos querem saber como comprar do Brasil, como se fosse diferente comprar do Brasil, Fernando, e comprar da China. Então, você vê que, de fato, o americano ele tem essa vertente, essa cultura de você ir até ele para vender para ele, entendeu? E não ele vir até você comprar de você. Então, é bem interessante essa questão de atitude por parte deles, né? Aquela coisa, vem até mim que eu faço negócio com você, caso ao contrário. E o que eu fico muito impressionado com o americano é que quando ele decide ou quando ele para te ouvir, primeiro, só para te ouvir se ele estiver interessado. E segundo, se ele estiver interessado em pedir, você já tem que estar com o preço pronto, com o produto pronto e com um deadline para ele, porque ele é muito prático, né? Ele vai querer ali fazer. Ó, eu queria só aproveitar esse momento para dizer que tivemos uma segunda enquete já. Você que está chegando agora aí, tem as enquetes aí nos comentários, é só preenchendo para a gente. Mas a segunda enquete falava sobre as mudanças tarifárias. Sua empresa vê oportunidades em novos mercados? E 50% acha que não, né? O foco ainda é no mercado interno. E 50% ainda não pensou nisso. Ou seja, realmente, o público que veio está começando a pensar a respeito do assunto de exportação. A terceira enquete aberta pergunta o seguinte: você acredita que a nova tributação pode prejudicar mais ou favorecer mais o setor de função do Brasil? E aí você responde, depois aí no final a gente traz a resposta dessa enquete. O Fernando Quineu, que participa com a gente aqui também, obrigado, Fernando, pela presença de sempre. Você já quase respondeu para a gente, mas como é que está a questão, Kleber, das empresas, dos investimentos no Brasil das empresas americanas? Já foi possível ver algum movimento, alguma reação em relação a essa questão das tarifas? Essa pergunta ela é muito, muito importante que o Fernando traz aqui para a gente, porque assim, até foi feito um comparativo pelo próprio CEO da Anshan, né, como eu disse, da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, onde ele diz que os Estados Unidos, com diversas indústrias que eles têm aqui, né, por exemplo, nós temos a Becton Dickinson, que é uma indústria aí da área de hospitalar, que fabrica seringas, uma das maiores do Brasil, para não dizer uma das maiores do mundo. Então ele faz uma analogia dizendo que quando as indústrias americanas elas vêm para o Brasil, elas têm como princípio fazer investimentos consideráveis, eles fazem investimentos pesados no Brasil. Por que ele disse isso? Porque ele fez uma comparação com a China. Então, os chineses, quando ele vem para o Brasil, ele vem para comprar, ele vem para sugar, ele vem para negociar preço de fato e conseguir reduzir o máximo possível. Já os americanos, ele tem essa tendência, no caso de fato, investir no país para que possa fornecer para ele com melhor qualidade. Então, quando a gente analisa a questão de exportação da nossa pauta exportadora do Brasil para a China, comparado do Brasil com os Estados Unidos, significa que os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, sim, nós exportamos muitas commodities para os Estados Unidos, como dito aqui até na parte alimentícia, frutas, etc. e tal, mas a maioria dos produtos são semi-manufaturados ou manufaturados, ou seja, nós agregamos muito mais valor nos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos do que dos produtos que nós exportamos para a China. Dito isso, existe aí muito barulho na internet, principalmente de de profissionais que às vezes nunca atuaram. Eu costumo dizer, a pessoa nunca exportou um prego na vida, mas ela quer dar o palpite dela. Então, até hoje saiu uma reportagem na UOL dizendo que é muito complexo de você redestinar
as exportações que nós temos para os Estados Unidos para outros países. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir um mercado substituto com o mesmo poder de compra e consumo do que o americano. E da mesma maneira que você, quando você tende a redestinar essas exportações para outros países, vamos dizer, por exemplo, que o Brasil queira redestinar toda a nossa parte fabril aí da área de fundição para a Europa, por exemplo. Significa que os europeus eles já têm uma cadeia de suprimentos desenhada, madura, de fornecimento desses produtos, desse segmento. Então, para que a gente possa entrar nesse mercado, será necessário uma negociação, abrir uma negociação de médio e longo prazo, chegar nos valores necessários, alcançar a qualidade que eles desejam, obter as certificações necessárias, fazer todo um desenho logístico para que a gente possa atender esse mercado. Então, é muito triste, infelizmente, quando a gente vê o pessoal, às vezes, desdenhando do mercado americano, que sim, nós temos uma dependência grande deles, e eu espero que isso seja resolvido. Eu sou uma pessoa sempre muito otimista em toda a minha carreira. A tendência, né, se a gente pensar de uma maneira realista, é que essa taxação seja de fato negociada e reduzida e a gente volte a sorrir e exportar cada vez mais. Então, para que a gente possa redestinar essas exportações para outros países, principalmente dos produtos manufaturados ou semi-manufaturados, é extremamente complexo, porque a gente teria que substituir outros fornecedores que já atendem esses compradores europeus, como o exemplo que eu coloquei aqui. Então, é muito difícil a gente conseguir, num curto espaço de tempo, desenvolver novos mercados substitutos para poder repor esse mercado que a gente possa aí, talvez, caso essa taxação não seja reduzida, perder, mas os principais aí economistas do Brasil e do mundo entendem que os Estados Unidos eventualmente terá que rever isso para que as operações voltem a funcionar, considerando que não existe uma independência entre os países, e sim uma interdependência. Então, um país acaba dependendo do outro, você exporta aquilo que você sabe melhor produzir, aquilo que você é mais competitivo, e, consequentemente, essa conexão que o Brasil tem com os Estados Unidos, de fato, é relevante e tende a ser revista. Temos mais alguma pergunta para a gente aí, Fernando? Opa, aguardando o pessoal se manifestar aqui. Quem está chegando agora aí, seja bem-vindo. Obrigado pelas perguntas. Bem, na verdade, eu gostaria de tratar de um tema que, na minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado. Eu, como um cara que cara binário, né? Não tenho a visão do jogador de xadrez, mas eu percebo que uma coisa que incomodou bastante aí os americanos, o Trump principalmente, é a força, né, que vem tomando, né, o bloco do BRICS, né? No sentido que teve recentemente aqui a reunião do BRICS aqui no Brasil, né, no qual muitos que estão assistindo dizem que ali foi onde realmente a coisa se complicou, né, que no dia seguinte já saiu toda a questão do Trump. Mas, assim, o que eu percebo é que o bloco ele acabou se unindo com a grande maioria dos que não estão, que estão na linha contrária do comércio dos Estados Unidos, né, Kleber? Então, a gente tem no bloco Índia, China, Rússia, né? Mas, por outro lado, o bloco ganhou novos membros que são de peso e de responsabilidade, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né? Que aí vem aquela vertente do petróleo, enfim, tem um novo cenário econômico e político acontecendo, e isso com certeza vai afetar taxas e etc. Como é que você vê essa questão do BRICS? Como é que você vê essa coexistência da gente estar num BRICS, que é um grupo antagônico aos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ter os Estados Unidos como um grande expositor? Você pode explanar um pouco para a gente sobre isso, por favor? Muito importante a sua pergunta, Fernando, porque assim, é importante a gente fazer um paralelo entre o BRICS e os demais blocos econômicos. Então, quando a gente fala do BRICS, o BRICS ele é um bloco de países para fomento de negócios entre eles. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele não é, de fato,
um bloco comercial como o Mercosul. Então, o Mercosul, para a gente poder fazer um paralelo, quando a gente importa da Argentina de um produto de fato produzido na Argentina com certificado de origem argentino, significa que quando esse produto ingressa no Brasil, a gente aplica a redução do imposto de importação para zero, porque existe um acordo de complementação econômica no Mercosul, que nós chamamos de ACE 18, aonde ao comprar do Mercosul com certificado de origem, reduz o imposto de exportação para zero, e quando a gente exporta para esses países, o importador desses países também tem a redução do imposto de importação a zero no país de destino. Então, significa que esse bloco comercial do Mercosul, ele fomenta negócio entre os países, porque a gente vai dar preferência em comprar do Mercosul do que a gente comprar de países da onde a gente não tem nenhum tipo de benefício, como do imposto de importação. Só que o BRICS, ele é um bloco de fomento entre os países, ele não é um bloco que tenha esse benefício da redução do imposto de importação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os países do BRICS, nós já fazemos negócios com eles em volumes importantes, tanto é que hoje o principal ator do BRICS é a China. E a China é, tanto na importação quanto na exportação, o nosso principal parceiro. Então, vamos supor, se o Brasil não fizesse parte do BRICS, tá? A gente está aqui fazendo um bate-papo, não significa que eu esteja certo ou errado, mas é só para que a gente possa ter aí um panorama geral. A gente continuaria fazendo negócio com eles. Veio a ideia até no passado de, no caso, a gente começar a comercializar commodities, etc. e tal, na moeda chinesa, mas existe toda uma complexidade para que essa negociação possa ser feita em outra moeda, porque é necessário que os bancos tenham, de fato, um fundo e caixa suficiente naquela moeda para que seja comercializado naquela moeda. E a gente sabe que a moeda lastro global é, de fato, o dólar, desde que aconteceu, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, por meio do acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, que os negócios globais sempre foram lastreados na moeda americana. Logicamente que isso vem mudando ao longo dos anos, quando a gente verifica o quanto de caixa os bancos centrais mundiais têm, a gente sempre vê que o euro vem sempre aumentando, assim como também a própria moeda chinesa. E o que chamou a atenção nessa questão do BRICS é que, infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente, o Brasil, né, como o Fernando comentou, ele assumiu agora a presidência do BRICS, a presidente do banco do BRICS é brasileira, e consequentemente, por meio dessa liderança do Brasil, talvez acabou se falando mais do que deveria, e, no caso, a gente talvez esteja pagando por essa situação. Por que é importante a gente trazer isso? Porque até outro dia eu estava vendo ali um professor bem conhecido de geopolítica da Fundação Getúlio Vargas, ele fez uma enquete onde ele fazia um comparativo, Fernando, entre o Xi Jinping, que é o presidente da China atual, e o Donald Trump. E nessa enquete ele perguntava quem que é, Fernando, quem que para você olhando assim o comportamento, quem para você é o estadista e quem que é o ditador? Então, essa pergunta foi muito boa, porque o final da enquete foi o seguinte, que o Xi Jinping ele está parecendo mais um estadista do que o próprio Trump. Então, é importante a gente fazer essa analogia, porque quando a gente analisa, por exemplo, o Xi Jinping e o Lula, por exemplo, a gente vê o seguinte, o Lula falando demais, como se fosse o próprio Trump, e o Xi Jinping sempre calado, quieto, estrategista, vai tomar qualquer decisão, vai fazer por meio dos seus assessores, tal, e tudo mais. Então, assim, talvez o Brasil não deveria assumir esse protagonismo em querer bater de frente com uma nação que eu, como comentei, que os Estados Unidos tem mais de 200 anos de relacionamento com o Brasil, é de fato, sim, um mercado e um país extremamente importante para o Brasil. A gente sabe que o impacto em número de empregos no Brasil, dessa corrente comercial que nós temos com os Estados Unidos, é considerável. Então, Fernando, o BRICS, ele pode ser importante no médio e longo prazo,
mas ele de fato não traz um benefício diretamente como o bloco comercial do Mercosul, como eu comentei, assim como o bloco comercial do ALAD, que contempla a América Latina, assim como o acordo comercial que o Mercosul vem negociando com a própria União Europeia, que seria muito mais vantajoso, talvez, a gente focar em fazer acontecer, de fato, esse acordo comercial com a União Europeia, do que, de fato, ficar defendendo esse bloco do BRICS e a gente, às vezes, acabar até, muitas vezes, sendo manipulado pelos demais países e acabar pagando o preço. É inegável que são grandes mercados, tem 49% da população mundial, é inegável que, como você mesmo falou, a China é um dos nossos maiores consumidores, mas a grande maioria de commodities também, acho que, se não me engano, de frango também, eles são os maiores consumidores. A Rússia, no passado, já foi um grande consumidor nosso de carnes também, né? Mas em termos do que a gente quer fazer no futuro, né, que é a industrialização, vender produtos com tecnologia, acredito que a gente realmente não seria os principais focos. Aí é uma opinião de alguém que está só fazendo conjuntura sem conhecimento de causa, mas a minha percepção é que a gente tem muitos mercados que são mais interessantes no sentido de levar nossa tecnologia, nosso produto com valor agregado, do que a gente continuar mandando só alimentos e produtos de commodities, né, para serem processados. Então, mercado europeu, mercado europeu como um todo, não só o mercado principal, mas ali o leste europeu, o próprio mercado africano, é um mercado super interessante, está crescendo aí demais, né? Ninguém fala do mercado africano, né, mas ele vem se estruturando, né? E a gente não fala muito disso, né? O que você enxerga hoje desses novos mercados, novas possibilidades, né? Porque, vamos lá, né? Vamos imaginar dentro desse cenário que ninguém conseguiu fazer nada e nós estamos com 50%. Nosso produto, para você, não sei até que ponto você conhece o nosso produto em relação ao mercado americano, mas o produto brasileiro, o fundido bruto brasileiro, ele não é competitivo no mercado americano, né? Mesmo com o dólar quase 6, a gente ainda perde. Por exemplo, o nosso fundido ele vai estar acima de 2 dólares e 50, enquanto o fundido mexicano está 2 dólares, né? Olhando o preço básico. Então, a gente já tem uma baixa competitividade no que a gente chama de produtos brutos, né? Sem valor agregado. Já temos uma. E aí, com 50% de taxa de importação, a gente praticamente deixa de ser interessante. Dizendo que isso aconteceu, e aí? Para onde? Quais são os mercados? Eu falei aí sobre África e outros mercados. O que você acha disso? Como é que você vê essas possibilidades no caso de uma confirmação no dia 1º de agosto? Daquilo que a gente falou de redesenhar, né, as operações. Então, assim, na verdade, eu sou um entusiasta da área de exportação. Em 2020, eu tive a oportunidade de publicar o livro Exportação Descomplicada ao seu produto além das fronteiras brasileiras. E nesse livro, eu cito por que você tem que exportar. Então, um dos motivos de você exportar, logicamente, né, como eu comentei brevemente aqui, de você exportar o excedente, de você descentralizar a receita para não ficar dependendo somente do mercado interno, para você fortalecer a marca, a qualidade, tem uma série de fatores aí positivos. Mas para você atingir um mercado novo, até como o Fernando trouxe para a gente sobre o continente africano, que infelizmente muitos brasileiros subestimam aquele continente. Quando você olha para aquele continente, ele tem mais de 50 países. E logicamente que dentro desses países, nós temos a classe A, B, C e D. Então, nós podemos muito bem, com os produtos brasileiros, atingir esses novos mercados. E daí a gente teria uma vantagem competitiva, como eu digo nesse livro, sobre a questão do déficit tecnológico. Então, esses países, assim como também alguns países da América Latina, eles não têm a mesma tecnologia que nós temos no Brasil. Então, para esses países, nós conseguimos sim ser competitivo
e nós conseguimos agregar essa vantagem competitiva numa negociação. Então, quando você, por exemplo, conversa com os importadores africanos, eles têm uma tendência muito forte, talvez devido às colonizações que eles tiveram no passado, de comprar da Europa. Tem uma logística também muito mais facilitada quando eles compram da Europa. De um tempo para cá, eles começaram a comprar também muito da China, porque a própria China começou a ir de maneira presencial nos países africanos e investir em infraestrutura. Então, hoje nós temos muitos chineses também imigrando para os países africanos e, consequentemente, levando muitos produtos chineses para lá. Mas quando a gente analisa principalmente a África do Sul, Angola, Moçambique, são países que já têm uma relação muito próxima do Brasil. Nós aqui do Brasil conseguimos atender eles por meio do modal marítimo com uma frequência de embarque semanal, no máximo quinzenal. Eles têm uma cultura muito parecida conosco, eles gostam de vir até o Brasil, eles entendem como que o Brasil funciona, eles gostam de comprar do Brasil. Então, eu penso que muitas indústrias aqui no Brasil, se a gente for pensar em redesenhar os negócios globalmente, a começar a olhar não somente para os países limítrofes ao Brasil, que, logisticamente falando, estão muito mais próximos, mas também com os países africanos que podem comprar do Brasil. Eles têm uma vertente cada vez mais aberta em negociar com o Brasil e que a gente possa aí ampliar os nossos negócios para novos países, para não ficar numa dependência somente de mercados muito grandes e evitar esse tipo de centralização. Mas quando a gente analisa o papel do Brasil no comércio global, hoje nós não representamos, Fernando, até trazendo isso que você falou da área de fundição, na exportação, sobre competitividade, o Brasil não representa hoje 2% do comércio global. Então, se a gente olhar pelo copo meio cheio, significa que nós temos muito a crescer. Se a gente olhar pelo copo meio vazio, significa que nós não somos praticamente nada no meio do comércio internacional. Por quê? Porque o Brasil não faz parte da cadeia global de valor. O que é cadeia global de valor? É quando você tem competitividade em determinados segmentos que as multinacionais acabam adquirindo de você para poder fazer a finalização do produto acabado no destino. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os países asiáticos, Vietnã, China, Tailândia, Malásia, assim como também a Indonésia, que tem crescido bastante agora nos últimos anos, eles fazem parte da cadeia global de valor, que cada país tem competitividade em determinados segmentos. Então, a gente vê até as próprias montadoras aqui no Brasil, ela compra de diversos países e finaliza a produção do veículo, do automóvel aqui no Brasil. Então, o Brasil tem que pensar de uma maneira de ter um projeto de nação para daqui 5, 10, 15 anos, desenvolver mais nossa infraestrutura, fomentar mais a exportação dentro da indústria brasileira, para que a gente possa aí descentralizar e não depender somente da China e também do próprio Estados Unidos. Verdade. Pergunta aqui do Gustavo Salmaço, conhece ele, né? Ele perguntando o seguinte, na verdade você respondeu uma parte da pergunta, né? Que é sobre a experiência, na sua experiência, quais seriam as saídas, possíveis saídas aí para o exportador brasileiro que exporta hoje para os Estados Unidos. Você já falou do mercado africano, né? Tem mais algum destaque aí que você gostaria de citar, não? É até importante essa pergunta que o Gustavo fez, que a gente tem que entender que, assim, a gente tem que entender quais são os papéis dos demais países que estão sofrendo a taxação parecida com o que nós estamos sofrendo. Então, se a gente, por exemplo, fazer um paralelo com o México está passando por uma taxação parecida. Então, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer com o México para que a gente possa também saber o que pode acontecer com o Brasil, mas também quais atitudes nós podemos tomar. Se a gente analisar, por exemplo, a Argentina vem negociando a redução para zero da tarifa de exportação para os Estados Unidos de 80% da pauta deles exportadoras, da pauta exportadora, ou seja, somente 20% dos produtos argentinos exportados para os Estados Unidos teria taxação e 80% não teria.
A Índia, por outro lado, vem negociando uma taxa abaixo de 20%. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque pode ser que a gente, além de buscar mercados substitutos, como a gente comentou, da própria América Latina, assim como também da própria África, a gente rever as nossas plantas industriais e, quem sabe, a gente começar a investir com abertura de filiais nesses países mais próximos aos Estados Unidos, por exemplo, ou até na própria Argentina, que quem diria a Argentina está passando por toda essa relevância nesse momento, e a gente desenvolver novos negócios para não depender principalmente da China, assim como dos Estados Unidos, como a gente depende. É muito complicado quando a gente vê, principalmente, comentários sobre a questão de se o Brasil deixar de exportar, a gente vai vender mais no mercado interno e tudo mais, mas aqui no Brasil, somente no mercado local, a gente não tem um problema de demanda, mas a gente tem de oferta, a gente tem um problema de demanda. Então não tem como a gente pegar todo esse excedente que nós exportamos para outros países e somente vender localmente. Até um exemplo que o pessoal costuma dizer é que se o Brasil deixar de exportar carne para os Estados Unidos, a carne vai baratear no Brasil. Ela pode baratear nos 2 primeiros meses, mas depois os frigoríficos vão reduzir as suas produções e, consequentemente, o preço da carne no mercado interno voltará a ser alto, como sempre foi. Então, a partir do momento que você deixa de exportar, consequentemente, você também perde competitividade localmente. Então, eu acredito que os diretores executivos das empresas brasileiras devem se atentar ao que os outros mercados, o que os outros países estão fazendo, conversar por meio do seu networking com executivos de outros países, para que possa ampliar essa visão aí no médio e longo prazo e tomar decisões melhores para que a gente não venha sofrer mais do que a gente está prevendo. Até eu separei aqui para vocês, ó, esse livro aqui do Rei Dalio, que é o Princípios para a Ordem Mundial em Transformação. O Rei Dalio, ele é o segundo maior investidor do mundo, depois do Warren Buffett, né? Então é um cara que tem um conhecimento muito interessante. Para ele escrever esse livro aqui, ele contratou mais de 500 pesquisadores para fazer um compilado. Então, ele fala muito sobre essa transformação que a gente vem passando e a gente vem observando que cada vez vai ser mais frequente, e ele traz até aqui uma situação que eu gostaria de trazer para vocês aqui sobre você sempre entender e se adaptar aos acontecimentos, mesmo sendo incapaz de prevê-los, pensar nas possibilidades, saber o suficiente para se proteger contra o inevitável, mesmo que não se consiga fazê-lo à perfeição. E até ele traz aqui um provérbio do mercado financeiro que ele diz que quem se apoia em bola de cristal está destinado a comer cacos de vidro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que estar dentro dos nossos negócios, revendo a todo momento o que tem acontecido, como eu comentei com a pandemia lá do Covid-19, muitas empresas deixaram de comprar da China ou descentralizaram seus fornecedores comprando de outros países. Então, a gente entende que o mercado americano ele também vai se comportar da mesma forma, assim como também as indústrias brasileiras não podem depender único e exclusivamente do mercado americano, assim como também do mercado chinês, e é necessário que os nossos políticos, principalmente, tenham um projeto de nação no médio e longo prazo para que a gente possa desenvolver o país, a nossa infraestrutura, a nossa indústria, para que a gente possa seguir em frente. O Gustavo perguntando, além da Argentina, quais países da América Latina a gente seria interessante o Brasil estar no radar? Eu olhando para o que você acabou de me falar, tem alguns países aqui na América Latina, além do México e da Argentina, que também têm bons relacionamentos com os Estados Unidos, exemplo do Peru, exemplo do próprio Paraguai, né? E que a gente consegue, dentro do Mercosul, fazer negócios. Olha só que coisa, hein? A gente pensar no Brasil exportando commodities para o Paraguai manufaturar e vender para os Estados Unidos é quase que uma coisa impensável, né? Exatamente. Então você vê como que é dinâmico, né, os negócios internacionais. Mas eu vejo assim que o Paraguai é um país que está com uma segurança
para investimento importante. Hoje residem no Paraguai mais de 250 mil brasileiros. A cada 10 empresas que se instalam no Paraguai, 7 são de brasileiros. Então, existe uma tendência muito grande de que a indústria paraguaia, de fato, se fortaleça nos próximos anos. Eles vêm desenvolvendo uma infraestrutura importante para poder dar vazão nas exportações, nas indústrias paraguaias, e o Paraguai sempre teve um bom relacionamento com os Estados Unidos. Logicamente que, se a gente analisar em números, o número de exportação do Paraguai para os Estados Unidos é muito pouco, mas a gente pode pensar o Paraguai como um hub, não somente um hub logístico, mas um hub para poder atender as nossas operações. O Chile tem a vantagem, eu costumo dizer, até a gente que está aqui em São Paulo, que às vezes é muito mais fácil você mandar uma mercadoria daqui para o Chile do que você mandar uma mercadoria daqui para Natal, por exemplo. Então, o Chile tem a facilidade de ter portos bem desenvolvidos, onde você consegue atender, escoar por meio do modal marítimo aí, atender o mercado americano por meio do Chile. Assim como também nós temos aí a própria Argentina, como já dito, está muito próximo da gente. Se permanecer esse governo aí mais alguns anos e eles se desenvolverem mais, a gente pode ter certeza que é um país que vai facilitar bastante. A questão do Peru, que eles tiveram a instalação de um porto gigantesco recentemente lá, também pode ser uma opção, mas logisticamente falando, eu entendo que o Cone Sul aqui, o Uruguai, a Argentina e o próprio Chile, são países aí que a gente pode pensar em ter uma segunda planta, uma terceira planta industrial, para poder atender exportações para países da qual eles possam ter redução tarifária diferente do que nós temos aqui. Então, até fazendo essa analogia, existem muitas empresas no Brasil hoje que eles têm planta no Brasil, assim como também tem planta no Paraguai. E a planta do Paraguai, ela atende o mercado brasileiro, mas ela também atende a exportação para outros países. Então, a partir do momento que você tem competitividade, você tem o know-how do industrial, consequentemente, você pode pensar em ampliar as suas plantas para outros locais. E quando a gente fala de você ampliar para outros locais, não significa que você precisa fazer algo gigantesco, mas você levar uma linha de produção, alguma coisa específica, e depois, a partir daí, você começar a investir mais. Eu tenho cases de clientes nossos que foram para o Paraguai com uma indústria e hoje já estão com uma segunda indústria e cada vez mais ampliando, considerando que eles têm energia barata, a legislação trabalhista muito mais segura do que no Brasil, e também o acesso ao empreendedorismo muito mais fácil do que nós temos aqui em questão de burocracia. Isso aí, isso aí. Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que está aqui, que ficou firme com a gente até agora. Esta live é a nossa conversa técnica de hoje, aproveitando o cenário mundial e as notícias quentinhas para falar sobre a nova tributação americana e os impactos ao setor de metais e fundidos, falando aqui com o Kleber Fontes, que é especialista nesta área, na área de comércio exterior, né, negócios internacionais. Quem quiser aí, tem o arroba do Kleber Fontes. Kleber Fontes também é escritor de livro, né, já deixou a dica aí. Se você entrar lá, você vai ter lá o link para comprar o livro, né, e a gente vai fazer aí uma campanha. Vamos fazer uma campanha aí, Kleber. Vou disponibilizar 2 livros do Kleber no canal, viu, produção? A gente vai disponibilizar 2 livros para a gente poder fazer um sorteio aí. Pode ser, Kleber? Pode. E depois a gente acerta aí as questões. Vamos pegar um de cada, o Exportação Descomplicada e também o livro... Qual é o outro livro, Kleber? 7 Passos para o Sucesso na Importação. 7 Passos para o Sucesso na Exportação. Acho que esses livros têm que ser livros aí para o fundidor que não exporta, né? E o que é engraçado é isso, né? Nós temos uma fundição que exporta horrores, mas 80% das fundições, 3 fundições exportam 80% do fundido, e o restante das fundições, 80% das fundições não exportam nada. Então, a gente tem
tem que quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira aí da exportação, não tem dificuldades, né? A gente pega, por exemplo, o chinês vem, sei lá, da China, às vezes a fábrica é pequenininha, ele vem para o Brasil, exporta para o mundo inteiro, e a gente aqui com, às vezes, empresas gigantes, com 2, 3, 4 unidades, com medo, com receio de fazer exportação, né, Cleber? Então, realmente é a hora, nós temos um momento para fazer as exportações e desafios teremos sempre, né? Não é essa tarifa e vai ser outra, vai ser uma crise do dólar, vai ser uma nova, né? Sempre vai ter os desafios, mas a gente tem que estar realmente buscando os mercados e complementando a renda, né? Essa questão da exportação, Fernando, ela é muito importante porque, assim, eu vejo que tem muitas indústrias no Brasil que têm receio da exportação, mas porque elas ficam vinculadas muito ao passado. Então, é muito comum quando eu converso com empresários e você vai falar sobre a exportação e eles pensam muito no passado, mas no passado meu pai tentou fazer, ou a gente fez isso e aquilo, etc. E eu costumo dizer para eles hoje que quando a gente vai fazer exportação hoje, você não vai mais quebrar pedra, porque no passado você tinha que muitas vezes se deslocar, fazer viagens presenciais e tudo mais. Hoje nós temos estatísticas, nós temos fontes de informações fidedignas, reais, onde você consegue ter acesso aos verdadeiros compradores de outros países, você consegue ter acesso aos números, você consegue fazer a sua precificação. Até foi muito importante o que o Fernando trouxe aqui sobre a questão da cultura americana, que quando você vai falar com o americano, ele quer saber o valor, ele quer saber prazo, ele quer tudo de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem técnica. Então você pode hoje preparar a sua indústria para exportação, logicamente que de uma maneira facilitada, se você contratar profissionais qualificados para isso, você pode sim colher bons frutos. Logicamente que o resultado a gente não pode nunca pensar no curto prazo, mas no médio e longo prazo você pode ter um retorno financeiro e, consequentemente, fazer o seu negócio crescer de uma maneira muito mais saudável do que simplesmente depender do mercado interno, porque a exportação também ela vai permitir você até ter acesso às linhas de créditos internacionais, que são linhas de créditos com juros competitivos, considerando aí que nós estamos com uma Selic bem alta no Brasil, então o capital de giro que você pega no mercado interno é muito mais caro. Então, na exportação tem uma série de vantagens e, como eu comentei, existe toda uma estratégia, tem todo um planejamento que você pode fazer e não simplesmente pensar que, como no passado, você vai demandar de muitas viagens, etc., para poder fazer acontecer. Então, é possível fazer acontecer por meio de números e por meio de técnica ao invés de achismo. Muito bem, muito bem. Com isso, nós chegamos ao final, né, de mais essa live. Agradecer, então, mais uma vez ao Cleber e falar do resultado da terceira enquete. Olha que coisa interessante. Você acredita que a nova tributação americana prejudica ou favorece aí aquela visão, Cleber, de quem não exporta ainda? 25% acredita que prejudica, 50% acredita que favorece e 25% acredita que ainda é cedo para saber. Então, é aquela visão de que você falou, né? No começo, ali, quando parar as importações, a gente vai ter um mercado interno absorvendo essa demanda, aumentando a oferta, e isso diminuindo aí o custo fixo, o custo, né, dos produtos, melhorando a inflação, mas isso é um efeito momentâneo, né? Como você falou, no segundo momento, há todo um reajuste. Mas então é isso, queria agradecer a você enormemente, parabenizado pelo seu trabalho. Não conheci os seus livros ainda, eu vou lê-los, né? E deixar a dica aí para todo mundo que quiser, né? Comprar o livro. Dizer que este evento tem o patrocínio do Alumínio Day, que vai acontecer em Indaiatuba no dia 27 de agosto, e também do Sintec. Você quer está na tela, produção, para a gente poder fazer a inscrição no Sintec aí e participar também lá no dia 8 de outubro. Agora acho que vai. É isso aí, dia 8 de outubro, então, nosso garante o seu ingresso aí para participar do Sintec. E com isso, por favor, Kleber, faça para a gente aí a sua declaração final para a gente encerrar a live de hoje. Maravilha, obrigado novamente aí, Fernando e Gustavo, pela oportunidade de fazer parte desse projeto. Eu sou
um entusiasta aí da área de comércio exterior, seja na importação, na exportação. Não sou aquela pessoa que diz que a importação é ruim para o país, porque eu entendo que para a gente ser um país exportador é necessário para que a gente importe de maneira competitiva, porque a gente tem que importar tecnologia, a gente tem que importar matéria-prima, a gente tem que ser competitivo. Então, eu entendo que para a gente ser um país exportador de fato, é necessário ter uma importação bem regular, assim como quando a gente analisa as balanças comerciais dos principais países exportadores, eles têm sempre muito parelho a importação com a exportação. Dito isso, faço aí um pouco do merchan dos meus 2 livros, 7 Passos para o Sucesso na Importação e Exportação Descomplicada, estão nas principais livrarias do Brasil, mas uma maneira muito mais prática para você que tem interesse em adquirir e aprofundar sobre esse tema é por meio da Amazon. Você pode comprar, você vai ver que eles estão bem ranqueados lá, tem muitos comentários interessantes, bons feedbacks, e também esses 2 livros estão disponíveis na biblioteca da Pearson, que é uma biblioteca digital presente em 300 universidades no Brasil. Então, caso seja algum universitário que esteja nos assistindo aqui, também ele pode ter acesso de maneira gratuita por meio da biblioteca Pearson e, consequentemente, aí adquirir novos conhecimentos, ampliar o horizonte e, de fato, fazer acontecer. Eu entendo que os empresários, gestores e executivos brasileiros são protagonistas, são pessoas com atitude, porque fazer qualquer tipo de negócio no Brasil não é fácil. Então, se a gente consegue fazer negócio no Brasil, a gente consegue agir globalmente. Como eu costumo até dizer, Fernando, de uma maneira breve, às vezes quando eu vou conversar com um empresário sobre exportação, ele fala, não, mas exportar é muito complicado, eu vou ter muito mais concorrente lá fora. Eu simplesmente olho para a cara dele, Fernando, e falo assim o seguinte, meu querido, com todo respeito, se você empreende no Brasil e você consegue atender o Brasil, você consegue atender globalmente. Ele olha para minha cara e fala assim, como assim? Eu falei, você concorre no Brasil com quem vende sem nota, meu querido. Você concorre no Brasil com quem vende por meia nota. Você concorre no Brasil com processos trabalhistas aí que você tem que responder paralelo ao seu negócio. Então, meu querido, se você vende no Brasil, globalmente, é só uma questão de foco de fato, entendeu? Porque se a gente vende aqui, a gente consegue fazer lá fora também. Com certeza. É isso aí. Então, boa noite a você que ficou comigo até aqui. Se você está assistindo depois desse horário aí também, obrigado a você que assistiu. E na próxima segunda-feira a gente está aí com mais conteúdo. Provavelmente vamos falar um pouquinho mais sobre... nós temos mais 2 lives, uma live falando sobre exportação novamente, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. E não esquece de curtir e compartilhar a nossa live. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.